Martes 10 y qué, 18. Terça-feira, 18? Martes 18. Terça-feira, 18, olha. El mismo. O mesmo. En el mismo. No mesmo lugar. A darle por aquí rapidito. Vamos passar aqui rapidinho, ver aqui rapidamente. 18. 18. Hoy es 18. Hoje, abriendo el primer 18, sello. está se abrindo o primeiro selo. Yo Caiu lunes. na segunda. Porque el domingo Porque no predicó domingo Dios ele pregou ocultando Deus simplicidad ocultando-se y predicó em en la simplicidade. tarde Ele la pregou brecha. pela tarde, pregou a brecha. lunes predica Na el segunda-feira primer ele prega o primeiro Martes, selo, segundo na sello. terça o segundo selo, na Miércoles, quarta-feira Miércoles tercer prega o sello. terceiro selo, Jueves quinta o quarto sello. selo, Viernes quinto sexta sello. o sexto selo, Sábado, sábado sexto sello. o sétimo selo. Entonces, el domingo E então no predica domingo ele prega perguntas e respostas e depois ele prega o sétimo selo no domingo. Aí cobriu toda E a aí série ele de cobriu domingo. toda essa série de um domingo ao outro domingo. Esta es una semana Vê que esta é uma semana importante para a Igreja do Senhor. Olha como nós vamos ter uma atividade no lugar onde ele disse que ele iria voltar, que ele iria regressar nesse lugar, a esse lugar, e como essa palavra não vai cair por terra, senão que agora ele volta de novo para lá ou até aí, e o ministério de Elias, já junto com o ministério de Moisés, e então ele volta acompanhado, e não apenas ou tão só cumprindo tudo o que não se cumpriu no ministério do nosso irmão Branham, como na Praça de Touros, como o cumprimento da visão da carpa, tenda, como o recolhimento dos escolhidos a uma era eterna, a uma era judaica ou judia, recolhendo a noiva com os escolhidos, com o povo hebreu, os 144 mil. Vê, tudo isso ele não cumpriu, ou seja, tudo que ele precursou, ele profetizou e revelou que se iria fazer neste tempo final. Toda essa palavra está se cumprindo. Olha, agora cabe cumprir, ele voltar de novo até esse lugar. Cabe cumprir isso. E a etapa maior, mais grandiosa, porque ele esteve debaixo das duas primeiras e segunda, mas agora na terceira etapa, que é a mais importante, que é a palavra falada, sendo falada. Agora nós voltamos até aí. O maior milagre, o milagre maior onde as pessoas talvez busquem certos sinais e buscam certas coisas e não estão vendo que já está acontecendo esse milagre divino tão grandioso e tão glorioso, mas como não se vê, pensam que é uma coisa normal ou que é uma coisa que não está acontecendo nada. E está acontecendo a cura maior, mais importante que está acontecendo neste planeta Terra. Abrir os olhos espirituais aos cegos espirituais. Esse é o maior milagre. E também vai acontecer os milagres físicos. Isso tudo vai acompanhado, ou acompanha. Mas nós estamos focados no milagre espiritual, que é o mais importante, é o que vai transcender, é o que vai ter eternidade. É esse milagre, pois pode acontecer um milagre físico, a pessoa pode ter e não transcende a eternidade. A pessoa fica curada ou é curada e para cúmulo fica contra. Ou seja, então de que lhe valeu ser curada? Então, mas quando tu és curada espiritualmente, isso é algo que é para sempre, que é eterno. Então, depois se a pessoa partir, se for e seja um dos que tiver que partir, não tem nenhum problema nisso, porque vai ressuscitar. Vê, continua um efeito eficaz esse milagre. É um milagre eterno. E se permanecer vivo ou viva, pois é transformada até esse corpo glorificado, para esse corpo glorificado, porque esse milagre que ela recebeu, essa cura que recebeu é eterna. Funciona tanto para o que parte como para aquele que permanece ou fica vivo. Ou seja, o que é melhor?
O milagre físico ou um milagre espiritual de um cego espiritual? Cego espiritualmente. A pessoa se agarra do milagre espiritual, que é o que a pessoa está consciente de que no final, Deus vai lhe dar o milagre físico, que é a transformação. E se morrer, vai ressuscitá-lo num corpo eterno e glorificado. Vê? Para o Filho de Deus, tudo é ganho, é ganância. Agora, presta atenção que para esse tempo, o irmão Branham aí, ele falou dos selos, ele não abriu o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, onde o Senhor vem com seus anjos, e ele aí, nesta mensagem, olhe, apenas para ler uma partezinha aqui dela. Aqui tem alguns que estão aqui reunidos. Eu aproveito e saúdo eles. Saúdo todos esses que estão reunidos, também ao nosso irmão Miguel, que hoje e amanhã ele vai estar na Guatemala, nos lugares onde ele vai estar ou ficar. Eu creio que é em Ciudad Vieja, lá na Guatemala, e também aqui embaixo com Eduardo Cubur. Lá nesse lugar, lá em Ciudad Vieja, na Guatemala, ele vai estar com duas congregações. Vai estar com uma na manhã e outra na tarde, os lugares novos que ele vai abrir. Aproveitamos e saudamos a todos os irmãos aí nesses lugares onde o irmão Miguel vai estar hoje e amanhã. E depois ele sai para as atividades lá em Ciudad México. Que Deus te abençoe, Miguel, grandiosamente, e te use nesses dias lá na Guatemala. Nesses dias. E a todos os ministros e irmãos que estão junto com ele lá na Guatemala. Olhem, nesta mensagem, o novo Pentecoste, domingo 18 de junho de 1995 em Cayey, ele diz: é um tempo em que, da mesma forma como esteve o ministério de Pedro lá presente, colocando em ordem todas as coisas no meio daqueles 120 que esperavam a vinda do Espírito Santo, no fim do tempo, o ministério de Moisés e de Elias das duas oliveiras põe em ordem ao corpo místico de Cristo em uma nova era e em uma nova dispensação. Aí estava o ministério de Pedro, estava aí. Lembre-se de que Pedro e Paulo representam os ministérios de Moisés e de Elias. E da mesma forma como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, e isso é tipo e figura dos ministérios de Moisés e Elias passando o ministério para o povo hebreu. Portanto, isso que nós vimos lá em Pedro, colocando ou pondo em ordem a igreja. E quem é que põe em ordem a igreja? O Espírito Santo. Antes do que... Vamos fazer uma pausa aqui. Olhem isto aqui. Antes de que chegasse esse momento, um instante, onde coube o turno ou a vez a Ananias e Safira, chegou a vez deles, de Ananias e Safira. Antes disso, olhem, aqui, Atos 4, diz: Atos 4, para não ler muito. Versículo 32, vejam, isso foi antes, para que se veja o ambiente que existia aí. Pedro estava pondo em ordem a igreja. Está falando o nosso irmão William, nisso que eu estou lendo, os 120 do dia de Pentecostes para receberem o Espírito Santo. Mas vejam que depois, ele continuou pondo tudo em ordem. E a multidão dos que tinham crido era de um só coração e uma só alma, ou seja, eram sinceros. Os que tinham crido eram de coração e alma, e eles estavam, e a multidão dos que tinham crido era de um só coração e de uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era seu, próprio seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia abundante graça, assim que não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades, propriedades, casas, vendiam elas e traziam o preço
preço do que fora vendido. Ou seja, que houve uma necessidade nesse tempo. E os que tinham duas, vendiam uma e davam. E essa era a forma, o jeito. Mas o ponto importante aí, aqui, o que estava acontecendo aí, que o Espírito Santo estava realizando, fazendo isso. Lá foi desse jeito, dessa forma. E dessa forma é que eles estavam resolvendo as situações que existiam. E aqui, no moderno, a pessoa busca o equivalente a isso. O que equivale a isso, vê? Como Deus também usa as pessoas, os irmãos, os usa para que haja abundância também para o povo. Ou seja, para a obra de Deus no meio do povo. O que a obra precisa, ora, Deus usa o povo para suprir tudo isso. E diz, assim que não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casa as vendiam e traziam o preço disso que foi vendido, e o punham sobre os pés dos apóstolos, e repartia-se cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos colocaram por nome de Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, como ele tinha uma herdade, ele a vendeu e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos, ou pôs aos pés dos apóstolos. Como a Escritura coloca esse evento ou acontecimento para cair no capítulo 5, então, nesse caso de Ananias e Safira, ou seja, que era algo que era normal, comum fazer isso. Não era algo novo para Ananias e Safira, que eles eram os únicos, quem unicamente tinha que fazer isso. Não, todos tinham que fazer isso. Se coloca esse caso na Bíblia, como o Espírito Santo permita que existisse esse caso antes, e em José, aí, esse José coloca a parte que ele vendeu, colocou aos pés dos apóstolos. E se vê que ele foi sincero nisso. E nós não sabemos como aconteceu a venda, nada disso. O que se vê é que ele pôs a parte que ele tinha que pôr. Então entra isso aí de Ananias e Safira, que eles vendem a sua herdade, uma propriedade, e subtraiu. E a pessoa diz, mas isso era deles, e tem essa palavra, subtraiu. Se no caso de Jesus, esse foi o caso antes, se ele tivesse feito algo igual a isso, pois teriam colocado aí que ele subtraiu. Mas como ele não subtraiu nada e ele foi honesto, então a Escritura foi, vamos dizer, a Escritura foi certa nessa parte, certeira, e ele trouxe o preço e colocou aos pés dos apóstolos, ou seja, ele trouxe tal qual. Não se diz aí que ele subtraiu, mas no caso de Ananias e Safira também isso era deles. Mas quando eles colocam aí o subtraiu, mas se era deles, pois não foi com sinceridade nem com honestidade, senão que ele mentiu. Isso foi tudo. Se eles tivessem dito, olha, assim, eu vendi por tanto, mas eu vou ficar com isso aqui porque a propriedade que me resta tem que fazer uns consertos nela, na que me restou, na propriedade, colocar lá direito, eu preciso disso aqui para uma dívida que eu tenho, vê? E isso era o melhor que eles tinham que fazer, mas o que se vê aí é que não estavam identificando aquele que estava operando através de Pedro. Não perceberam, não se deram conta ou não tinham captado que quem estava operando aí era o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e estavam trabalhando na obra. Mas vê como sempre chegam etapas de provação, onde a pessoa demonstra ou mostra se na verdade crê naquilo que Deus está realizando, fazendo, e crê no instrumento que Deus está realizando a sua obra, e sabe que não é esse instrumento, senão que está por dentro ou dentro. Vê? Não souberam, ou seja, não tiveram a revelação de que em Pedro estava o Espírito Santo operando em Pedro. Não conheceram esse mistério. Foram pessoas que estiveram na mensagem aí, e não foram daqueles que receberam a revelação das alturas do céu. Agora, tudo isso aí tem tantas direções para falar disso aí, que são os escolhidos, são os crentes, o que são os manufaturados, o que são os incrédulos, porque aí se vê ou é visto aí toda essa
todo esse labor, o trabalho que se estava fazendo aí nesse dia de Pentecostes e depois durante todos esses dias, onde havia de tudo aí, tinha-se de tudo aí. Tudo acontecia aí. Agora, vejam o que continua dizendo o nosso irmão William. Diz: é um tempo em que, assim como esteve o ministério de Pedro aí presente, colocando em ordem todas as coisas no meio daqueles 120 que esperavam a vinda do Espírito Santo no fim do tempo, o ministério de Moisés e Elias das duas oliveiras no fim do tempo põe em ordem o corpo místico de Cristo em uma nova era e em uma nova dispensação. Esse é o único ministério que põe em ordem a igreja e coloca a igreja na era da pedra angular e dispensação do reino. É neste tempo. Ele disse que voltariam os dias de Ananias e Safira, voltariam. E ele disse que voltaria os dias dos apóstolos. Portanto, a mesma coisa que aconteceu lá tem que estar sendo visto neste tempo de novo. Por obrigação tem de estar o povo, o escolhido tem que estar olhando um povo que esteja sendo preparado para receber a plenitude, e no meio desse povo tem que ter um ministério, que Deus esteja operando, o Espírito Santo esteja operando o ministério de Moisés e de Elias para realizar, fazer esse labor, esse trabalho. Tem que estar, todos os elementos têm de estar. Não pode a igreja pôr-se em ordem sem estar o Espírito Santo no meio dela. Não podem dizer, não, é que aqui nós estamos revisando, estás revisando e está se aprendendo o ensinamento, ou seja, está se tendo tudo ao mesmo tempo. Você não pode confiar nisso. Aqui eu estou revisando porque ele disse que revisasse. Sim, ele disse que revisasse para que quando viesse a palavra viva viesse, a palavra feita carne, essa letra sendo vivificada, estivesses preparado para recebê-la. Vê? É por isso que ele nos mandou revisar, para que não se acontecesse contigo o que está acontecendo agora, que tu não estás vendo o que Deus está cumprindo. E então, não podem compreender o mistério do sétimo selo, que para os escolhidos de Deus já não é mistério. Para eles, sim, continua sendo um mistério. Então, eles pretendem e esperam que uma pessoa volte, uma pessoa que Deus já usou para realizar uma obra no meio do povo, para então que ele prepare a igreja noiva, quando o Espírito Santo já está no meio da igreja, preparando o povo para receber o novo corpo eterno e glorificado. E para isso diz aí que ele envia os ministérios de Moisés e Elias para isso. Diz aí. E é estabelecido, diz, no fim do tempo, o ministério de Moisés e Elias das duas oliveiras põe em ordem o corpo místico de Cristo numa nova era e numa nova dispensação. E é estabelecido, assim é estabelecido no corpo místico de Cristo, esperando a preenchura, a plenitude do Espírito Santo conforme a promessa divina. Lembre-se que quando ele escreveu que a visão da carpa era algo que já estava estabelecido, o preenchimento, e quem a estabeleceu, ora, esse instrumento em quem o Espírito Santo estaria operando o ministério de Moisés e de Elias. Ou seja, que o que nós estamos esperando não é uma ideia humana, senão que é uma promessa divina que está em toda a Escritura. Agora ele diz aí o que estamos o quê? Esperando. Esperando o quê? Isso que ele acaba de falar, que os ministérios de Moisés e Elias estariam no meio da igreja, que o Espírito Santo esteja operando esses ministérios para que coloque a igreja numa nova era, numa nova dispensação e os prepare para receber a plenitude de Deus, a plenitude do corpo eterno e glorificado. Ou seja, o que estamos esperando não é uma ideia humana, senão que é uma promessa divina que está em toda a Escritura, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. É por isso que em Apocalipse capítulo 7, versículo 2, este anjo vem com o selo do Deus vivo. Este é o anjo que chama e junto e sela 144 mil hebreus. Este é o anjo que vem com o Espírito Santo, colocando em primeiro lugar em ordem a igreja do Senhor Jesus Cristo. A coloca primeiramente em ordem a igreja, que é o que ele está fazendo agora, now, para dizê-lo assim em inglês, e no outro idioma, no idioma que se diga, que se fale, aqui presente hoje, colocando em primeiro lugar em ordem a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que receba a plenitude do Espírito Santo, cada membro desse corpo místico de crentes em Jesus Cristo. Aquele que não se deixar
colocar-se em ordem, pois simplesmente não será transformado, porque para isso é que o Espírito Santo, Deus o enviou, para pôr em ordem a igreja, e a igreja como indivíduo, individualmente, porque com a igreja do Senhor, ele trata com o indivíduo. Portanto, se você não se deixar colocar-se em ordem a sua vida para receber a plenitude do Espírito Santo, então não é um candidato para a transformação. Assim que podemos ver o ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo, porque sempre foi o anjo. Esse é o Espírito Santo que esteve em Eren neste tempo final. Ele prometeu que se faria carne. Podemos ver o ministério do Espírito Santo através deste anjo, o qual ele também foi tipificado ou representado no ministério de Pedro, pondo em ordem todas as coisas lá. Quem ele usou lá? Ora, um instrumento. A Pedro ele usou. E quem ele tinha que usar no fim do tempo? Outro instrumento. Se volta-se isso a repetir. Não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Amós 3:7. Pondo em ordem, diz, o qual também isso foi tipificado no ministério de Pedro, pondo em ordem todas as coisas lá para receber as primícias do Espírito. E aqui receberemos a plenitude do Espírito Santo no novo Pentecostes. É por isso que neste tempo no qual vivemos, temos que ter em ordem nossas vidas. Temos que ter em ordem todas as coisas que cabem ao programa divino, entendê-las da forma correta. Não entendê-las de uma forma intelectualmente. Podem ter a letra, mas não têm a vida dessa letra. Como ontem, naquilo que nós falamos ontem. Isso pode ir junto com o de ontem. Temos que ter em ordem todas as coisas que cabem ao programa divino, entendê-las da forma correta e estar na era que nos corresponde para este tempo da adoção, na dispensação correta para o tempo da adoção. Estamos na era da pedra angular, estamos na dispensação do reino. Portanto, aqueles que estão aí estão se deixando usar e estão deixando que o Espírito Santo esteja colocando neles a ordem que lhes cabe, tal como ele lhe agrada. Esses são os que serão transformados. Aqueles que não estão na era da pedra angular, nem na dispensação do reino, e não seguem as instruções desse anjo, pois não serão transformados. Consequentemente, não estão na era da pedra angular e não estão na dispensação do reino, mesmo que diga que estão. Eles são talvez aqueles que mais creem que estão, e são os menos que estão. Porque é esse espírito de mentira que entra nesses filhos ou da desobediência que ficam para trás numa idade que passou, que já passou, e aí o diabo os usa como lhes agrada ou como ele queira, do jeito dele, que é enganando-os. Mas os escolhidos não seriam enganados. É por isso que nós estamos recebendo esse ensinamento sobre carpa, sobre esse ministério sob carpa, o qual está realizando, o Espírito Santo está fazendo isso tal como ele realizou, colocou em ordem lá no tempo dos apóstolos, e estava usando Pedro lá, e também aos outros apóstolos. E no último dia, no qual acontecerá a ressurreição dos mortos e a transformação de nós que vivemos, assim que podemos ver todas estas coisas. E isto nos mostra que nós temos de estar na ordem divina estabelecida por Deus para receber nossa adoção, para receber a plenitude do Espírito Santo no novo Pentecostes, ou seja, tal como tinham que estar lá em ordem a igreja para receber as primícias, aqui o povo tem que estar em ordem para receber a plenitude do Espírito Santo, que é a segunda porção do corpo eterno e glorificado. Isso que aconteceu lá nos dias dos apóstolos é tipo e figura do que neste tempo final se estaria realizando ou acontecendo, e tudo é no entrelaçamento, todas essas fases. E é uma obra rápida, a qual estamos vendo como tudo vai se cumprindo, e se cumpre numa forma tão simples, em uma forma tão singela, que se não vigiarmos atentamente, se nos passa as etapas por cima da gente, não vemos. É por isso que temos de estar
estar sempre atentos. É por isso que quando a luz se levantava e quando iam pelo deserto e a nuvem que era de noite, e tinham que sair de noite arrancando, mas se fosse de dia, se fosse a nuvem que os cobrisse do sol, e de noite a coluna de fogo os guiando, ou seja, depende se estavam de noite, era a coluna de fogo iluminando-os, mas se fosse de dia, então era a nuvem que os cobria, que os protegia, um dos dois. E quando se levantava, um dos dois se levantava e ele se movia, se mexia, então o povo tinha que sair, desmontar tudo. Espera, vamos embora, vamos logo, porque se eu não me mover durante a noite, se eu não me mover, eu pode ficar escuro. E se durante o dia eu não me mover, vai me queimar, o sol vai me queimar, fazer churrasco. Ou seja, como fosse, tinha-se que estar sob ou debaixo dessa proteção divina. Portanto, se estão neste tempo final, os filhos de Deus estão sob a cobertura de suas asas, onde quer que se mova ou vá a coluna de fogo, o povo vai olhando nessas etapas que vão acontecendo, a coluna de fogo vai passando e não ficar lá para trás. Não olhar para trás, senão seguir em frente, até alcançar a meta. Para trás nem para pegar impulso, sempre para frente. Bom, tudo isto é algo que nós estivemos vendo, o que é a ordem da igreja e como é o estar se preparando nossas vidas como indivíduos ou pessoas e o nosso ser, e também como igreja, como corpo místico de crentes, para receber aquilo que Deus prometeu. E continuaremos vendo como é que tudo vai se realizando, acontecendo, se fazendo nesta preparação para a transformação, e também estaremos vendo como as coisas no mundo continuam se adiantando, como os governos estão, como estão os conflitos. Agora mesmo eu estive vendo que voltaram novamente a atacar de novo lá, enquanto os Estados Unidos atacou durante esses dias. E também, mais ontem ou antes de ontem, Israel voltou a atacar essa área de Gaza ou zona, porque não chegaram nesse acordo. Parece que eles estavam se preparando para voltar a fazer ou ter um atentado. Ou seja, que tudo vai ir se movendo de uma certa forma, que onde a única coisa que eles vão ver e vão receber, depois desse engano que Roma vai fazer, e as coisas que vão estar acontecendo aí, diz que quando eles vejam a possibilidade de agarrar-se de algo, aí estarão Moisés e Elias. E também Moisés e Elias vão tirar eles do seu erro, disso que eles fizeram. Portanto, tudo vai desembocar ou concluir-se em tudo isso por aí. Vai desembocar, mas a nós nos cabe estar preparados para receber da sua plenitude. E sempre o que eu tenho pedido ao Senhor é que Deus tenha um povo que esteja pronto, preparado para que seja usado a favor desse ministério, sem limitações, como ajuda, que seja um exército poderoso, sem limitações, e que seja um exército que eles, quando clamem a Deus, que Deus responda. Sempre quando for, seja na perfeita vontade. Vejam como terão, e eles como terão a palavra inteira neles, tudo o que eles vão pedir conforme a perfeita vontade de Deus. E é por isso que eu peço a Deus que sempre prepare o seu povo com a sua palavra, como Ele está fazendo, e que tenha um povo pronto, seres humanos, escolhidos de Deus, prontos, para que Deus os use sem limites. Esse é o meu desejo de todo o coração. Para todo filho de Deus que esteja neste planeta Terra, recebendo e crendo e obedecendo a ordem divina, a ordem do Espírito Santo, o qual Deus está realizando, pondo em ordem todas as coisas, e isso. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde hoje
Terça-feira, 18 de março deste ano de 2025, eu reitero meu saúdo novamente ao meu irmão Miguel. Deus te abençoe, Miguel, grandiosamente. Nos vemos lá no México, onde esperamos que Deus dirija tudo, que Ele se agrade de tudo que se faça ou se fizer aí nessas atividades que nós teremos em Ciudad de México. Lembre-se que tudo o que foi visto e mostrado e que nós falamos uns minutos antes que o reverendo William Branham não cumpriu, tudo se cumpre numa escala maior, engrandecida, e neste tempo está se cumprindo tudo que foi falado pelo reverendo William Branham e que ele não cumpriu. Como uma das coisas que nós mencionamos, o selar os 144 mil. Ele esteve lá no Cairo e foi levado de volta. Não é o templo. Deus estava mostrando aí que era através de um véu de carne. Ele estava mostrando aí. Bom, que Deus os guarde, Deus os abençoe. Podemos colocar como tema, colocando em ordem a igreja na era a dispensação do reino, colocando em ordem as coisas na dispensação do reino para receber a plenitude do Espírito Santo. Uau! Isso aí já é uma mensagem. Anotem isso por aí, para que tenham e depois coloquem assim no estudo. Bom, que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. Quando eu estou no púlpito, no lugar, aos que eu vejo quando eu estou falando, e diz que se vai ver algo assim bem melhor, algo assim diferente, mas quando eu estou falando, eu vejo vocês. Eu os levo aqui. Aí, tudo que Deus está fazendo aqui, neste lugar, mesmo que se veja assim de uma forma simples, a pessoa, como a gente fala aqui, a pessoa vai com as suas coisas, ou seja, do seu jeito, mas a obra grande que Deus está fazendo em vocês, que vocês nem imaginam a obra grande que Deus está fazendo em vocês, como Deus tem depositado a confiança dele em vocês, tanto que eu vou tranquilinho, eu saio tranquilo. Vocês não sabem a tranquilidade que vocês me dão. Eu poder ir e realizar, fazer o ministério nos lugares onde Ele me envia. Consciente e com a certeza, a segurança que aqui tem um grupo de trabalhadores que estão fazendo as coisas como se eu estivesse aqui. Ou seja, que as minhas duas mãos, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meus pés, eu os tenho em todos vocês, eu tenho isso. Ou seja, eu me tenho derramado em vocês. Que Deus os continue usando, continue guardando e os ajude em todas as coisas. Que o Senhor tiver que ajudá-los na sua vida privada ou individual, na sua vida de trabalho, na sua família, em tudo. Que Deus os prospere e abençoe e os cuide de todo perigo espiritual ou físico. E continuem fazendo esse labor, trabalho com a unção do Todo-Poderoso, para que seja do agrado do Senhor como tem sido até agora. E lembrem-se que para realizar, fazer essa obra, olhem que ele poderia ter colocado outras pessoas e, no entanto, entre tantas milhares de pessoas, ele escolheu o melhor. O melhor. Porque para fazer isto, tinha que ser o melhor. Portanto, por isso que até hoje, terça-feira, 18 de março de 2025, é que vocês estão aqui. Não é começar, não é iniciar. A questão é chegar. É chegar à meta. Vocês são os guerreiros que vão chegar. Isso não tem quem tire isso de vocês. Podem falar o que falam, podem pegar o que queiram. Eu continuarei aqui fielmente, acontecer o que aconteça, até o final. Fomos predestinados para chegar e vão chegar, assim que nunca duvidem disso.
nem por nada nem por ninguém, nunca duvide. Você rende-se a Deus e nada na terra vai oferecer para ti o que Ele te está oferecendo, vida eterna com corpo eterno glorificado. E isso não tem quem dê isso, ninguém dá isso, nenhum governo, nem nenhuma pessoa também não. Só o Espírito Santo que está colocando, pondo a sua igreja em ordem neste tempo final. Me alegra muito tê-los vistos e já nesses dias estarei saindo por esses dias, mas tudo tudo que vai, aqui já terminaram aqui as estradas até do outro lado, talvez falte alguma coisa dos cercados, mas aí já está tudo percintado, os tanques já estão aqui, já estão instalando mais uns que se está fazendo aqui esse trabalho, onde se pôs mais um poço, todas as áreas que estão trabalhando, vai muito bem em tudo. Os níveis do terreno, o nivelamento para o estacionamento já estão bem adiantados e amanhã vamos passar um videozinho de como isso vai andando. É um pequeno resumo para os irmãos também. Isso aqui para que saibam que aqui, mesmo que eu me for, ou vou saindo, é como se eu estivesse aqui, mesmo que eu me vá. Ou seja, que tem um povo aqui, uns trabalhadores aqui, que são muitos José. Diz que a noiva tem o nome do noivo. Leva o nome do noivo. Bom, que Deus, já nos vemos. Deus os abençoe e guarde. Já nos estaremos vendo brevemente. Já seja pela televisão, ou ao vivo assim, ou aqui. E também as atividades da Semana Santa que vão ser, até agora vão ser aqui. Onde Deus nos dirigir, aí estaremos. No domingo, já podemos ir adiantando que vai ser a atividade, vai ser às 9 horas, neste próximo domingo, 9 horas da manhã, a atividade deste domingo para que às 9 da manhã, horário de Porto Rico, que são às 7 horas lá no México e nos outros lugares, a hora que for, né, que corresponder. E assim começamos mais cedinho, aquilo lá é muito grande, é grandioso. E como é assim, é descoberto, queremos aproveitar as horas da manhã por causa do sol. Mas lá dentro a pessoa parece uma formiguinha, a pessoa olha e isso é gigantesco aquilo lá. E esperamos que Deus se manifeste aí, trazendo o mais importante, que é a sua palavra. E o que Ele tiver no seu programa para realizar, nós estamos em suas mãos. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos. Me alegra muito vê-los vistos. Deus bendiga.